Olá pessoal, aqui é o escritor César Obeide. Eu me lembro que quando eu tinha perto de 17 para 18 anos eu comecei a rabiscar alguns poemas, tomado por aquela emoção incontrolável da adolescência. A minha válvula de escape era a escrita poética. Naquele tempo eu não entendia nada de rima, de métrica, eu simplesmente deixava os pensamentos fluírem e os transformava em estrofes e versos. Infelizmente eu não tenho nada desta minha adolescência. Logo em seguida, aos 19 para 20 anos, eu entrei no seminário de dramaturgia. Foi quando eu comecei, junto com um grupo, e o professor Chico de Assis, a estudar a tal da carpintaria teatral. Desde os meus 20 anos de idade, eu compreendo que existe uma estrutura para a gente criar boas histórias. Tanto que muitas pessoas, quando leem os meus livros de histórias, falam: nossa, sua história daria uma peça, porque eu trago essa minha experiência do teatro. Depois eu fui para a poesia, passei pela literatura de cordel, depois eu voltei para a prosa. Então, desde muito cedo, eu tenho mesclado a minha escrita com prosa, com versos, com teatro, porque são momentos diferentes da minha vida e momentos que eu me expresso de maneiras diferentes, e sabendo que cada livro pede um gênero específico para ser trabalhado. Sobre a inspiração pode vir de qualquer lugar. A inspiração pode vir de algo cotidiano, com os meus filhos, com os animais, com a natureza, algo que eu observo, algo que eu experiencio com os meus amigos. Desses elementos mundanos, as inspirações estão aí o tempo inteiro. Como também as inspirações, claro, vêm das leituras. Para mim, a grande sacada é o quanto que eu tenho a minha mente treinada para acreditar no que eu chamo de coisas da minha cabeça. Eu quero acreditar que uma ideia que eu tive seja muito boa. Aí depois eu vejo se ela é boa mesmo quando eu sento em frente ao meu computador e vou construir essa história ou esse poema. Mas aquela primeira faísca de percepção, aquele primeiro estalo de intuição, eu agarro, não deixo passar, não acredito no que eu ouvi quando era criança, isso é coisa da tua cabeça, e deixo a criatividade fluir. O processo criativo, para mim, muito resumidamente, ele é composto de dois momentos. O primeiro momento é esse que vem uma ideia e eu começo a escrever quase que sem pensar. É como se eu não soubesse mentalmente, pelo meu raciocínio lógico, como se eu não soubesse o que eu estivesse escrevendo. Eu deixo a intuição fluir, né? Eu chamo de escrever sem olhar para a tela. É muito bacana, né? Então, nesse primeiro momento, nesse impulso, eu não estou preocupado se o porquê é junto ou separado, eu não estou preocupado se é ponto ou ponto e vírgula. Nesse primeiro impulso criativo, apenas eu dou vazão àquelas palavras, àquelas ideias e deixo acontecer. Se em determinado momento da minha história essa minha intuição, essa escrita caótica me levar para um lugar, por mais que eu não ache bacana, eu experimento esse caminho. E depois tem o segundo momento que eu amo, eu adoro, eu acho maravilhoso, que é a reescrita. Ou melhor, as reescritas. Neste segundo momento, eu não vou fazer a revisão gramatical e ortográfica. Eu vou pensar na minha história, eu vou pensar no meu poema como um todo. Se é um poema, eu vou olhar linha por linha, rima por rima, ritmo por ritmo, oralidade por oralidade. Se é uma história, eu vou ver como que esse personagem está falando, como que esse enredo está construindo, se está dentro do que quer esse personagem. O que está maior, o meu narrador ou os meus personagens? Se o meu narrador estiver muito grande, eu diminuo, eu dou voz para os meus personagens. E aí eu vou reescrevendo essa história
e este poema dezenas de vezes, até o momento que eu falo que tá bom, e aí eu parto para a revisão gramatical e ortográfica. As revisões gramaticais eu deixo por último, do último. Claro que eu vou fazendo um pouco ao longo do processo, mas eu gosto de deixar sempre para o final, porque o grande barato é a gente poder entender que a literatura nasce de um impulso criativo quase que inconsciente, mas depois, e eu deixo ele acontecer, mas depois com muita consciência, com muita dedicação, eu vou construindo esse livro para entregar o melhor para o leitor.